Sempre atuei como paisagista, realizando pequenos serviços para a administração local e alguns jardins particulares na área. A vida por aqui é tranquila, todos se conhecem e o ritmo é calmo. Há alguns meses, a companhia que gerenciava a jardinagem do cemitério da cidade parou de operar. Como a cidade é pequena, a gestão do cemitério acabou me contatando para cuidar do local. No início, fiquei um pouco apreensivo. Quem realmente se sente à vontade em um cemitério, certo? Aquela atmosfera peculiar, o silêncio. Um tipo de lugar que preferimos evitar. Mas a remuneração era boa e eu sabia que não seria fácil achar alguém disposto a realizar o trabalho. Afinal, quem se oferece para cuidar de túmulos e sepulturas? No meu primeiro dia, não vou mentir, estava bastante desconfortável. Cheguei logo pela manhã, com minhas ferramentas e meu velho chapéu. Ao chegar no portão do cemitério, parei por um momento. O local estava sereno, com lápides se estendendo ao meu redor. Era um setor antigo, com sepulturas que já tinham muitas décadas. A vegetação estava crescendo descontroladamente em algumas áreas, e eu precisava aparar o excesso de grama e organizar as plantas nas proximidades. Apesar da apreensão inicial, comecei a trabalhar. Foquei nas atividades, aparar a grama, podar algumas plantas, realizar o básico, e gradualmente percebi que o cemitério, embora fosse um espaço inusitado, não era tão assustador assim. Tratava-se apenas de um pedaço de terreno com algumas árvores, como qualquer outro jardim que eu já havia cuidado. O silêncio era denso, mas eu já estava acostumado a isso. Em muitos dos locais em que trabalhei, isso não era incomum. No final do dia, nada de estranho aconteceu. Completei o trabalho até o fim da tarde. Ao terminar, fui embora. Naquele momento, pensei, não é tão ruim assim. E de fato, não era. Era apenas um lugar mais calmo, menos barulhento do que eu estava acostumado. Afinal, eu sabia que tinha que fazer o trabalho e pagar as contas, então continuei. Nos primeiros dias, o trabalho fluiu conforme eu esperava. Eu ia ao cemitério a cada semana ou a cada 15 dias, cortava a grama, podava as plantas e cuidava de tudo ao redor dos túmulos. O trabalho era tranquilo e a sensação de apreensão que eu tinha inicialmente foi desaparecendo. Gradualmente, o cemitério se tornou como qualquer outro lugar de trabalho. Já havia lidado com jardins em locais serenos e isolados, então o ambiente do cemitério não me incomodava mais. Mas, numa certa ocasião, enquanto fazia a limpeza entre os túmulos, algo peculiar aconteceu. Eu estava podando algumas plantas perto de uma área mais distante do cemitério quando percebi um movimento pelo canto do olho. Rapidamente, olhei na direção, mas não vi nada de imediato. Achei que poderia ser um animal ou outra pessoa, mas, ao examinar com mais atenção, percebi que não havia ninguém ali. Permaneci parado, observando as lápides ao meu redor. O silêncio era profundo, mas algo não parecia certo. A sensação de que algo se movia entre os túmulos me incomodava, como se uma presença estivesse ali, me observando. Tentei me concentrar no trabalho, mas era difícil ignorar que, quando olhava de um lado, parecia haver algo se agitando entre as pedras. Não era vento, não era o movimento das árvores, parecia algo mais próximo. Mas, por mais que tentasse focar, aquilo sumia antes que pudesse perceber o que era. Decidi ir ao fundo do cemitério, onde as árvores estavam mais próximas, e quando passei por uma das sepulturas mais antigas, novamente vi algo se mover entre as lápides. Desta vez não hesitei, fui em direção ao movimento, mas, ao me aproximar, tudo ficou em silêncio. Não havia nada. Olhei ao redor, o ambiente estava sereno, como sempre. Não havia ninguém além de mim. Não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de que algo ou alguém estava ali, escondido entre as lápides, não desaparecia. Parei por um instante, respirei fundo. Deve ser apenas minha imaginação, pensei. Comecei a me sentir estranha. Talvez fosse o cansaço ou a quietude do lugar, mas não conseguia afastar a sensação de que havia algo ou alguém ali, e aquele desconforto não ia embora. O desconforto que senti naquela manhã aumentou conforme o tempo passava. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo me dizia que não era apenas uma impressão minha. A sensação de que havia algo estranho no ar parecia cada vez mais real, e o que eu vi naquela manhã me fez tomar uma decisão que nunca pensei que tomaria. Eu estava a caminho de outra parte do cemitério quando, ao passar por uma lápide antiga, vi a sombra novamente, mais nítida do que nunca. Dessa vez, ela parecia mais próxima, movendo-se de um túmulo para outro, como se estivesse se ocultando entre as pedras. Não hesitei e decidi seguir aquela figura, curioso e, ao mesmo tempo,
desconfortável com o que estava acontecendo. A sombra se movia rapidamente, dispersando-se entre os túmulos, mas eu continuava seguindo-a. A sensação de que alguém me observava não saía da minha mente e o silêncio ao redor só aumentava. Depois de alguns minutos, ela se dirigiu a uma lápide antiga, na parte mais afastada do cemitério, e foi ali que tudo aconteceu. Quando cheguei perto, vi uma inscrição na pedra. Estava escuro e a luz do dia começava a desaparecer, mas consegui distinguir as palavras: "Você não deveria estar aqui." Fiquei parado por alguns segundos, olhando a inscrição. Minha mente tentava entender o que aquilo significava, mas a sensação de que havia algo de muito errado me paralisava. Senti o ar mais frio e pesado ao meu redor, mas, quando olhei novamente para a lápide, a inscrição tinha desaparecido. A pedra estava lisa, sem nenhum sinal de que houvesse algo ali. Não havia nada. Fiquei olhando para ela, atônito, tentando entender o que estava acontecendo. A sensação de angústia tomou conta de mim e não consegui mais permanecer ali. Não queria saber o que aquilo significava. O cemitério, que até aquele momento parecia apenas um local de trabalho, agora parecia um lugar de mistério e medo. Sem pensar duas vezes, peguei minhas ferramentas e comecei a caminhar rapidamente em direção à saída. Quando finalmente passei pelo portão, senti uma sensação de alívio misturada com medo. Eu não queria mais voltar ali. Aquela experiência, aquele sentimento, deixaram um mal-estar profundo em mim. Eu nunca mais seria capaz de olhar para aquele cemitério da mesma forma. No dia seguinte, a administração me ligou para perguntar se eu voltaria ao cemitério. Eu simplesmente recusei. Nunca mais voltei lá. Aquele lugar, com suas sombras e aquela inscrição, ficou gravado na minha mente, e eu sabia que não queria descobrir o que mais poderia esconder. Meu nome é Guilherme e essa história aconteceu quando eu tinha cerca de 13 anos. Mas até hoje eu lembro de cada detalhe. Era uma sexta-feira e eu estava com minha mãe visitando o túmulo de um parente em um cemitério que ficava um pouco distante da minha casa. Acompanhar minha mãe até o cemitério sempre foi algo tranquilo, apesar de ser um lugar que muita gente teme. Para mim, era apenas uma parte do dia. Até aquele momento, eu tinha ido apenas para dar apoio à minha mãe, que, como sempre, ficava um tempo em silêncio, fazendo suas orações e refletindo sobre o passado. Eu ficava por perto, observando as lápides e tentando não pensar demais sobre o lugar, mas naquela tarde algo me chamou a atenção. Ao passar por um dos corredores do cemitério, entrei em uma parte e reparei em um túmulo que parecia estranho. Ele estava aberto, a tampa do túmulo estava deslocada, como se alguém tivesse mexido ali recentemente. Não havia ninguém por perto, o que me deixou inquieto. O cemitério estava silencioso e aquele túmulo não parecia ser de alguém que tivesse sido enterrado recentemente. Não fazia sentido. Fiquei parado, olhando para o túmulo, sem saber o que fazer. A curiosidade começou a me consumir, mas eu sabia que não deveria me aproximar mais. Resolvi voltar para onde minha mãe estava, mas não conseguia parar de pensar no túmulo aberto. O que será que aconteceu ali? Pensei. O lugar parecia calmo, mas algo me inquietava. Quando voltei para minha mãe, tentei esconder meu desconforto, mas sabia que aquele túmulo estava me chamando. Eu não sabia por quê, mas algo me dizia que precisava voltar lá e verificar aquele túmulo, sem ninguém por perto. No dia seguinte, eu não conseguia tirar da cabeça o que vi no cemitério. O túmulo aberto continuava me intrigando. Ao encontrar meus amigos Lucas e Daniel, não pude deixar de contar o que havia acontecido. Eles ficaram surpresos, mas a curiosidade logo os dominou. Assim como eu, queriam voltar lá para ver o que realmente tinha acontecido. Era um sábado ensolarado, um dia perfeito para uma visita ao cemitério. Pensei que, no fundo, uma parte de mim sabia que aquilo não era uma boa ideia, mas não consegui resistir à ideia fixa de voltar, sabendo que meus amigos estavam tão curiosos quanto eu. Fui até minha mãe e pedi permissão para sair. Ela me avisou para tomar cuidado e que eu deveria voltar antes de escurecer. Chegamos ao cemitério no meio da tarde. O lugar estava tranquilo, mais vazio do que o normal. A luz suave do sol refletia nas lápides, criando um ambiente calmante, mas a sensação de algo estranho ainda pairava no ar. Fui direto para onde o túmulo aberto estava. Quando chegamos, vi que estava exatamente como eu lembrava. Era a mesma cena do dia anterior, agora com mais detalhes que me faziam sentir que algo não estava certo. Ficamos em silêncio por um momento, observando o túmulo. Daniel, sempre o mais ousado, foi o primeiro a falar. Vamos ver o que tem lá dentro, não é? Disse ele com um sorriso nervoso. Eu sabia que a curiosidade de todos estava aumentando,
Eu mesmo não conseguia tirar a ideia da cabeça. Lucas, por outro lado, parecia mais cauteloso. Ele olhou para o túmulo e depois me encarou. Isso não me parece certo. Será que não estamos invadindo algo que não deveríamos? Ele se aproximou do túmulo e começou a mexer na tampa, apesar das hesitações de Lucas. Eu fiquei à distância, sem saber o que fazer. Em segundos, a tampa do caixão foi afastada, e ele olhou para dentro. Foi nesse momento, no exato instante em que tocou o caixão, que ouvimos um estrondo ensurdecedor, uma trovoada que parecia vir de dentro do cemitério. O som foi tão intenso que parecia um trovão, e a terra ao nosso redor vibrou. O susto foi tão grande que eu não consegui pensar em mais nada. No mesmo instante, Daniel caiu sem emitir um som. Ele simplesmente desabou no chão e ficou ali, imóvel. Lucas e eu congelamos por um momento, o medo tomando conta de nós. Eu queria gritar, queria chamar Daniel, mas o pânico me deixou paralisado. Por instinto, começamos a correr para fora do cemitério, sem olhar para trás. Eu sabia que não podíamos ficar ali, não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que não era seguro. Ao sairmos pelo portão, olhei para trás e não vi Daniel, mas não tivemos coragem de voltar para verificar. O medo de algo pior acontecer era maior. Quando finalmente saímos do cemitério, paramos do lado de fora, tentando recuperar o fôlego e entender o que havia acabado de acontecer. Esperamos Daniel por algum tempo, mas ele não dava sinais. Não queríamos voltar para dentro do cemitério, estávamos com medo. Lucas me olhou e disse: "Acho que precisamos chamar os pais dele. Não podemos deixar assim." Eu concordei rapidamente. Sentíamos que Daniel precisava de ajuda, mas não conseguíamos entender o que havia acontecido com ele. Permanecemos em silêncio enquanto corríamos em direção à casa de Daniel, que ficava a poucos quarteirões do cemitério. O que aquela trovoada tinha a ver com o que vimos? Por que Daniel caiu daquela maneira, sem reação? Chegamos à casa dele. Rapidamente, explicamos a situação para seus pais. Eles estavam evidentemente preocupados com o que dissemos, mas quando falamos que ele estava desacordado no cemitério, a preocupação deles se intensificou. Sem hesitar, decidiram ir até o cemitério conosco, acompanhados pelos outros pais. Voltamos ao cemitério, mas, ao chegarmos, o ambiente estava calmo, nada parecia fora do lugar. Mas algo nos túmulos, nos caminhos silenciosos, me dizia que o que aconteceu não poderia ser facilmente explicado. Quando chegamos ao cemitério, a visão de Daniel ainda caído no chão me fez sentir um frio na barriga. Ele estava exatamente onde o havíamos deixado, imóvel e parecia ainda estar desacordado. Seus pais correram até ele e foi nesse momento que percebi o quanto a situação estava mais séria do que eu imaginava. Eles o pegaram nos braços, sem perder tempo, o levaram até o carro para levá-lo ao hospital. Lucas e eu ficamos ali, sem saber o que fazer. Eu estava tão abalado que só consegui pensar em como Daniel tinha ido de estar bem, brincando, para aquilo. O que exatamente aconteceu? O que foi aquela trovoada? Aquilo tudo era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo e nós, dois, sem entender, ficamos parados, aguardando. Depois de um tempo, decidimos voltar para nossas casas. Fomos em silêncio, ambos ansiosos por notícias de Daniel, mas também tomados por uma estranha sensação de impotência. Quando cheguei em casa, tentei me distrair, mas a imagem de Daniel caído não saía da minha mente. Eu precisava de respostas, mas não sabia por onde começar. Foi quando, mais tarde naquela noite, recebi a pior notícia possível: Daniel havia morrido. O hospital confirmou que não resistiu e sofreu um ataque cardíaco. Não havia explicação para o que havia acontecido. Ele era jovem, saudável e não apresentava sinais de problemas de saúde. A notícia foi um choque absoluto. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A sensação de culpa começou a me consumir. O aviso da morte de Daniel me deixou em um estado de choque que eu não conseguia entender. Como isso pode acontecer? Ele estava bem. Estava conosco apenas algumas horas antes e agora ele se foi. E a última vez que o vi, ele estava caído, sem reação, no chão do cemitério. O impacto foi imenso. Eu não conseguia parar de me perguntar: foi minha culpa? Os pensamentos se misturaram e a culpa começou a me corroer. Eu sabia que Daniel tinha ficado tão curioso quanto eu sobre o túmulo aberto. Quando ele tocou o caixão foi quando a trovoada aconteceu. Mas será que foi por causa disso? O que se passava na minha cabeça? Eu não sabia mais o que pensar. Não podia deixar de me culpar por insistir em voltar ao cemitério, por não tê-lo parado quando ele começou a hesitar. Se eu tivesse ficado com ele,
Se eu tivesse percebido algo, talvez nada disso tivesse acontecido. Tentei me acalmar, tentei pensar que não havia nada que eu pudesse ter feito de diferente, mas a culpa não passava, eu não me sentia bem com o que aconteceu. Lucas também estava em silêncio, ele estava tão chocado quanto eu. Passamos os dias seguintes tentando lidar com o luto, mas a sensação de que havia algo mais, algo além da morte de Daniel, continuava. Eu sei que algumas coisas não têm explicação. Não importa quantas vezes eu tentasse entender o que aconteceu, o fato é que Daniel se foi. Até hoje, quando fecho os olhos para dormir, o que me resta é a culpa por não ter feito nada para impedir que aquilo acontecesse e por não ter percebido que naquele dia algo já estava nos esperando no cemitério. Meu nome é Ricardo e, desde pequeno, sempre ouvi as histórias que meu avô Carlos me contava sobre sua juventude em Brasília. Ele morava em um dos bairros mais antigos, perto de um cemitério antigo, mas sempre falava com nostalgia sobre os tempos em que viveu naquela cidade. O que mais me impressionava era o jeito como ele falava de um caminho que cortava pelo cemitério à noite, quando as ruas da cidade ficavam tumultuadas. Ele atravessava o cemitério para escapar do barulho ensurdecedor da cidade. Ele costumava dizer que o cemitério era um refúgio de calma em meio à agitação urbana. Para ele, o local era como uma pausa no ritmo frenético da metrópole. Quando o trânsito e o barulho das ruas se tornavam insuportáveis, ele pegava aquele caminho mais curto e atravessava entre os túmulos, sempre cercado pelo silêncio. Não que ele gostasse de estar ali, mas era o jeito mais rápido de chegar em casa. Eu, ainda criança, achava estranho alguém querer cortar caminho por um cemitério, mas meu avô sempre dizia que as histórias mais bizarras aconteciam ali, e ele tinha suas razões para fazer esse percurso. Ele contava isso com um tom leve, rindo das aventuras que viveu, mas eu sempre percebia nos seus olhos que aquelas caminhadas à noite pelo cemitério eram mais do que simples trajetos. Foi uma dessas noites, voltando de uma visita a um amigo, que ele teve um encontro que até hoje não consegue esquecer. Aquela narrativa ficou marcada na sua memória como se tivesse acontecido ontem. Eu, que ouvi várias vezes, sabia que ele jamais esqueceria o que ocorreu naquela noite. Naquela noite, meu avô estava retornando para casa após visitar um amigo. Como de costume, ele cortou caminho pelo cemitério, já habituado às trilhas e túmulos. O céu estava nublado e a única iluminação provinha da luz fraca da lua. Ao contrário de outras noites, aquela estava estranha, como se o cemitério estivesse mais silencioso do que o habitual. Enquanto caminhava, algo o fez parar momentaneamente. Ele sentiu uma leve inquietação, como se estivesse sendo observado. A princípio, tentou ignorar, seguindo em frente, mas logo ao olhar para o fim do caminho percebeu uma figura ao longe. No início, pensou que fosse algum morador da região, alguém atravessando o cemitério também. Mas, à medida que a figura se aproximava, ele começou a perceber que algo estava errado. A pessoa parecia mover-se de maneira estranha, como se estivesse flutuando ou se deslocando com uma lentidão desconcertante. Ele parou por um momento e se virou para observar melhor a figura. Parecia estar se aproximando de forma natural, mas havia algo que não se encaixava. Não parecia ser uma pessoa comum, mas sim algo que não devia estar ali. No começo, tentou achar que eram apenas sua imaginação ou talvez alguém em uma roupa escura, mas à medida que a figura se aproximava, ele não conseguia mais negar, algo estava errado. A figura começou a andar na mesma direção que ele e foi quando ele sentiu uma tensão crescente, como se estivesse sendo seguido. Sem querer parecer incomodado, começou a acelerar o passo, mas a figura fez o mesmo. Sem pressa, parecia acompanhá-lo com o mesmo ritmo, sem nunca ultrapassá-lo. À medida que a distância diminuía entre eles, ele parou por um momento, tentando ganhar coragem para se virar e encarar a figura. Nervoso, e tentando manter a calma, disse, com a voz um tanto trêmula, "Ainda bem que o Senhor me alcançou. Tenho um pouco de medo de andar sozinho por aqui." Ele tentou soar descontraído, mas o nervosismo era evidente em seu tom. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a figura se aproximou o suficiente para falar. Uma voz baixa, arrastada e quase sem vida disse, "Eu também tinha medo de andar sozinho por aqui quando era vivo." Meu avô ficou surpreso com a resposta da figura. Quando era vivo, pensou. O vulto não parecia ameaçador, mas a simples ideia de alguém morto conversando com ele o deixou desconcertado. Ele ainda tentava entender o que estava acontecendo quando a figura, sem mais palavras, começou a desaparecer lentamente. Não foi um grande gesto, nem uma aparição dramática. A figura se dissipou como fumaça, sumindo de sua vista.
O cemitério voltou ao seu silêncio habitual, sem mais sinais de qualquer presença. Ele ficou parado por um momento, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O vulto já não estava mais ali e ele não sabia como lidar com aquilo. Apenas se virou e começou a andar em direção à saída. Não sentiu medo, mas não podia negar que tudo aquilo era esquisito demais. Quando saiu do cemitério, meu avô respirou aliviado por finalmente estar fora daquele lugar. Não comentou mais sobre o ocorrido, apenas seguiu para casa como se fosse mais um dia comum. Mas essa história, para mim, sempre indicou que, apesar de nunca ter encontrado mais nada por lá, algo naquela noite nunca o deixou realmente tranquilo. Meu nome é Maria e, há algumas semanas, fui visitar o cemitério para prestar uma homenagem à minha avó, que faleceu há alguns meses. O cemitério onde ela está enterrada fica em um bairro tranquilo da cidade. Como sempre, o local tem aquele silêncio característico, com poucas pessoas circulando. Naquela manhã, o clima estava pesado, o céu nublado, como se a cidade estivesse em um momento de pausa. Fui até o túmulo da minha avó, dei uma olhada nas flores que tinha colocado dias antes e fiquei um tempo em silêncio lembrando dos bons momentos que passamos juntas. Eu gosto de ir ao cemitério. É um lugar que me traz um certo tipo de paz, onde consigo refletir sobre a vida. Fiquei ali por um tempo, mas algo incomum aconteceu. Depois que terminei minha visita, ao começar a sair, vi uma jovem perto do portão do cemitério. Ela parecia ter uns 15 anos, vestia uma roupa simples e parecia um pouco deslocada naquele ambiente. Eu estranhei, pois não era comum ver jovens por ali, especialmente tão sozinhos. Ela me chamou e, apesar de me sentir cautelosa, me aproximei. Oi, posso falar com você? Ela perguntou de uma forma que me parecia bem inocente, quase como se estivesse perdida. Claro, o que acontece? Está sozinha por aqui? Perguntei, achando estranho alguém tão jovem estar ali em plena manhã. Ela me olhou com um sorriso tímido e disse: eu preciso de um favor, você pode me ajudar? A princípio, achei que fosse alguma criança pedindo algo, mas então ela me pediu: olha, se você me ajudar, eu também te ajudo a resolver todos os seus problemas. Você me ajuda. Eu não entendi muito bem o que ela queria dizer com aquilo, mas, para não parecer rude, acabei concordando. Claro, pode falar, o que você deseja? A jovem, com a voz suave, respondeu: me ajuda a fechar esse túmulo que está aberto, por favor. Ele foi aberto por alguém e eu não consigo fechar sozinha. Neste momento, eu fiquei surpresa. Quem foi que abriu o túmulo? Perguntei, tentando entender a situação. A menina, com uma expressão séria, respondeu: alguém abriu para roubar. Por favor, me ajude, eu só quero que fique fechado. Sem saber o que fazer, aceitei o pedido e a segui até o túmulo. Foi quando tudo começou a mudar. Eu não sabia bem o que pensar, era estranhíssimo, mas a voz dela parecia tão sincera, tão calma, que eu não consegui simplesmente ignorar. Quando ela me pediu para ajudá-la a fechar o túmulo, achei um pouco esquisito, mas não parecia haver nada de muito errado. Afinal, o túmulo estava aberto e ninguém mais parecia estar por ali. A jovem me guiou até uma área mais afastada do cemitério, onde o túmulo realmente estava aberto. O solo estava revirado, como se alguém houvesse cavado ali recentemente. Não havia ninguém à vista. Fiquei observando o túmulo por um momento, tentando entender o que tinha acontecido. Perguntei à menina se ela sabia quem tinha aberto, mas ela simplesmente olhou para baixo, como se estivesse triste, e disse apenas: eles roubaram o que queriam e deixaram o túmulo assim. Eu não consigo fazer isso sozinha, me ajude. Decidi então dar uma olhada melhor. O túmulo estava em péssimas condições, como se alguém tivesse forçado a tampa para abrir. Isso me deixou um pouco desconfortável, mas, como a menina parecia tão preocupada, comecei a ajudar, tentando empurrar a tampa de volta para o lugar. Nós dois concentramos nossos esforços em empurrar a tampa e, após alguns minutos, conseguimos fechá-la. Eu olhei para ela, esperando algum tipo de agradecimento ou reação, mas ela estava quieta, observando o túmulo com uma expressão que eu não consegui decifrar. Ela então levantou os olhos e disse: muito obrigada, você não sabe como isso significa para mim. Eu já pedi para várias pessoas me ajudarem, mas ninguém teve coragem, todos ficaram com medo. Ela sorriu, mas o sorriso parecia um pouco triste. Eu ainda não entendia bem o que estava acontecendo, mas me sentia aliviada por ter conseguido ajudar, mesmo que de forma estranha. Estou feliz que pude ajudar, respondi, tentando não demonstrar o quanto a situação me incomodava.
Mas algo me dizia que havia mais naquela história do que eu estava vendo. Ela parecia estar em paz, mas havia algo nos seus olhos que não combinava com uma simples criança perdida. Aquela situação ainda me parecia estranha, mas eu estava aliviada por ter cumprido o que ela pediu. Agora posso descansar em paz, ela disse, olhando para o túmulo fechado. Muito obrigada por me ajudar. Eu sei que você não entendeu nada, mas, de alguma forma, você me ajudou a resolver uma parte da minha dor. Eu apenas acenei com a cabeça, sem saber exatamente o que dizer. Não conseguia entender completamente as palavras dela, mas sentia que aquilo era importante para ela. Por um momento, o silêncio tomou conta do cemitério e a sensação de paz ao redor foi quase palpável. Ela então se virou para mim, sorrindo novamente, e disse algo que ainda me faz pensar. Você deve ter medo apenas dos vivos, porque os mortos só desejam descanso. Aquela frase me deixava desconcertada. Contudo, eu ainda não sabia se o que estava acontecendo ali era real ou se eu estava começando a imaginar coisas, mas não negava que aquela menina parecia realmente aliviada, e o fato de ela me agradecer de uma forma tão sincera me fez pensar que talvez eu tivesse ajudado de alguma maneira. Vá, ainda hoje você terá sua recompensa por ajudar alguém a descansar, ela acrescentou, antes de se virar para ir embora. Eu observei enquanto ela começava a caminhar pelo cemitério, mas, de repente, quando olhei para trás, ela desapareceu. Não foi uma despedida comum, ela simplesmente sumiu, como se tivesse evaporado no ar. O mais estranho é que, por um instante, o aroma de perfume que ela exalava ainda ficou no ar, mas rapidamente desapareceu também. Fiquei parada ali por um tempo, sem saber o que pensar, mas nada parecia fazer sentido. Eu estava começando a me sentir estranha, como se o que eu tivesse acabado de viver fosse uma daquelas experiências impossíveis de explicar. Sem mais o que fazer, iniciei a caminhada em direção à saída do cemitério, mas ao sair percebi que tinha esquecido algo, as chaves da minha casa. Ao voltar para o túmulo, encontrei as chaves no chão, perto da lápide que fechamos. Ao me agachar para pegá-las, algo me chamou a atenção. Quando olhei para a lápide, algo me fez parar, vi uma foto de uma jovem mulher sorrindo suavemente, com o nome gravado abaixo dela, Natália. Eu congelei. Era a mesma menina que acabei de ajudar. O choque foi imediato. Como a foto dela apareceu ali. Eu tinha certeza de que nunca tinha visto aquela imagem antes e a sensação de que algo estava completamente errado tomou conta de mim. A jovem não havia me falado seu nome, mas lá estava ela estampada na lápide, como se já tivesse sido enterrada ali há anos. Meu corpo ficou paralisado de medo e meu cérebro não conseguia processar o que via. Eu sabia que algo inexplicável estava acontecendo. Olhei ao redor, mas o cemitério parecia ainda mais vazio, mais calmo do que nunca. Tudo estava estranho e eu não conseguia entender nada. Foi então que, em um impulso, corri para a saída. Eu não queria permanecer ali mais um segundo. Eu só queria me acalmar. Então, decidi parar em um café que ficava ali perto, do outro lado da rua. Sentada à mesa, pedi um café. Não sabia mais o que pensar, apenas queria algo que me fizesse sentir normal novamente. Depois de terminar meu café, o lugar estava mais vazio, e eu começava a me sentir um pouco mais calma. Mas, antes que eu pudesse sair, uma mulher entrou. Ela parecia estranha, com um olhar sério e uma postura tranquila. Eu nunca a tinha visto antes e ela se aproximou de mim. Olha, mandaram entregar este pacote para você, disse ela, sem mais explicações. Eu a encarei, sem saber o que fazer. Quem mandou? Perguntei, mas ela apenas sorriu levemente. Não sei, respondeu. Só disseram que era para entregar. Ela me entregou o pacote. Antes que eu pudesse indagar mais, virou as costas e saiu do café. Tentei segui-la, mas quando cheguei à porta, ela já havia desaparecido na rua, como se tivesse se evaporado. Fiquei ali por um tempo, observando o pacote em minhas mãos, me perguntando se aquilo fazia sentido. Sem saber o que fazer, abri o pacote. Dentro havia uma quantia significativa de dinheiro, uns 10 mil reais. Fiquei completamente surpresa. Minha primeira reação foi de incredulidade, mas, depois de alguns minutos, comecei a entender aquilo. De alguma forma, era a resposta para meus problemas financeiros que haviam me atormentado por meses. De repente, tudo parecia estar se encaixando. Contei para ninguém sobre o que aconteceu no cemitério, nem sobre o pacote, porque sabia que ninguém acreditaria. Mas, naquele momento, eu sabia que minha vida estava mudando. Os problemas começaram a se resolver. O dinheiro me ajudou a colocar as finanças em ordem. Desde aquele dia,
Comecei a perceber que minha sorte tinha mudado. Sempre encontrava algo, oportunidades de ganhar um pouco mais sempre surgiam. Eu nunca soube ao certo o que aconteceu naquele cemitério, mas hoje, olhando para trás, sinto que, de alguma forma, aquela experiência e aquela menina me ajudaram. Ela me deu uma chance de mudar minha vida e, desde então, tudo tem fluído a meu favor. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilhe nos grupos de Facebook e WhatsApp, para que outras pessoas possam assistir também.